hoje eu tô aqui para contar um pouquinho de como foi o parto, o meu parto, né? Para quem tá me acompanhando sabe que eu tive uma gravidez gemelar e de gêmeos, que algumas pessoas não sabem o que é gravidez gemelar. Então, eu tive uma gravidez gemelar univitelina, existem alguns tipos de gravidez gemelar. A que tem uma única bolsa e uma única placenta. Esses são dos casos mais arriscados, porque pode acontecer de um dos bebês tomar mais, eu posso dizer, nutrientes, né? Se alimentar mais do que o outro, porque só tem uma única bolsa e uma única placenta, e por causa disso pode ser que um se alimente mais que o outro. Tem um segundo caso, que é uma única placenta, mas dentro da mesma placenta, duas bolsas, que era o meu caso. E aí cada uma recebia nutrientes, porque tinham bolsas separadas, embora fosse só uma placenta. E tem o caso de ter duas placentas, em cada placenta a sua bolsa, certo? No meu caso, que eram duas bolsas e uma placenta, era arriscado, mas não tanto. E por causa disso, teria um período para poder fazer o parto, né? Se eu não tivesse até aquele determinado período, eles fariam uma cesárea. Mas o meu parto aconteceu às 34 semanas. Eu não podia ultrapassar 35 semanas. E eu tinha 34 e 5 dias quando a bolsa rompeu. E eu achava que ia ser um alarde, que ia ser uma coisa, se chegasse a acontecer, né? Eu acreditava, porque como já estava em cima do prazo, eu acreditava que eu ia marcar a cesárea e ia fazer o parto. E faltando pouquíssimos dias, acho que pouquíssimos dias mesmo, acho que não faltava menos de uma semana para esse prazo se acabar. A minha bolsa rompeu, eu tava em casa, tava deitada, e quando eu me movi um pouco na cama, acho que prensou um pouco a barriga e saiu um pouco de líquido. E na hora eu me desesperei, porque não era xixi. E aí eu olhei e não tinha cheiro, não tinha cor. E aí eu fui pesquisar na internet, né? Líquido amniótico, tem cheiro, tem cor? E tava dizendo que não tinha nenhum cheiro e nem cor. E aí eu me desesperei. Ai, meu Deus, líquido amniótico, vou ter as meninas agora e eu tô sozinha. Meu marido tinha ido no hospital, porque ele tinha machucado o braço, voltou com o braço enfaixado e imobilizado, com atestado, pra entregar lá na empresa. E aí, assim que ele chegou, me viu, disse o que tinha acontecido, ele falou, te acalma, vamos esperar. Se acontecer de novo, porque a médica que estava acompanhando a gente tinha dito que tinha que derramar e espalhar na casa toda. Mentira. Tinha que derramar até tocar o chão. Se isso acontecesse, era para ir pro hospital. Mas como saiu pouco, eu ainda estava calma. Eu não estava sentindo nenhuma dor, não estava sentindo nada, e aí tudo bem. Aí meu marido chegou, falei o que tinha acontecido, ele disse assim, calma, se chegar a acontecer de novo, a gente vai pro hospital. Tá bom. E aí ele saiu novamente para ir entregar o atestado. E assim que ele saiu, 10 minutinhos depois, eu ainda deitada na cama, me mexi, e do mesmo jeito que eu me mexi, soltou mais um pouco de líquido. Gente, tá um calor aqui, pelo amor de Deus. E saiu um pouco mais de líquido. E aí eu me desesperei, porque ele falou assim, se acontecer de novo, a gente vai pro hospital. Eu tava só. E se eu fosse esperar ele chegar, ele trabalhava muito longe, ia demorar em torno de 3 a 4 horas pra ele chegar em casa. E aí eu liguei pro meu pai. E meu irmão na época trabalhava de Uber. E aí meu pai, eu falei assim, pai, eu acho que minha bolsa rompeu, porque eu tô perdendo líquido. Era pouco? Era, mas me preocupei, né? Também não ia fazer a louca, eu não tava sentindo dor, mas eu não ia fazer a cega e não acreditar que podia, né, ser alguma coisa. E aí eu liguei pro meu pai disse assim, pois eu vou pedir pro seu irmão, pro Wojinson, passar aí. E aí meu irmão, um pouco tempo depois meu irmão chegou lá, mas deu tempo eu tomar um banho sozinha. Eu fui na minha sogra, quando eu cheguei lá ela tinha saído também, então eu tive que esperar sozinha. Mas foi muito tranquilo, não tive nenhum problema, não tava sentindo dor. Tava muito tranquila, não tava desesperada não.
Meu pai ligou pra minha mãe, a minha mãe se desesperou. Aí chegou lá em casa, meu pai em seguida, chegou meu irmão, meu pai e minha mãe. E aí a gente foi pra maternidade. Aí encontrei com o meu marido lá. Meu marido foi do trabalho dele, foi pra maternidade. E aí o médico lá no hospital tava dizendo que eu não tava em trabalho de parto, que minha bolsa não tinha rompido, porque não saiu uma gota. Ele pedia pra eu tossir, era um dos testes, um dos exames lá que eles faziam pra saber se realmente tinha rompido a bolsa. E ele pediu pra eu tossir e aí não saiu uma gota, nada, absolutamente. E quando... Gente, tá muito quente, tá muito calor aqui. E quando trocou o turno, E aí ele dizia que eu não tava perdendo líquido, enfim. E eu pedi pra fazer um ultrassom. Eu disse, não, eu fiz um ultrassom ontem. Se tiver perdendo líquido, vai dar pra ver na ultrassom. E aí tá tudo bem. Então ele me mandou pra fazer a ultrassom. Eu fiz a ultrassom. E como eu tinha levado todos os documentos, uma dica: gravidinhas, sempre saiam com toda a documentação. Cuidado para não perder, uma vez eu ia perdendo, mas tenham muito cuidado para não perder, porque é tudo que vocês têm, a não ser que vocês queiram as xerox e andem com as xerox. Mas saiam com os exames, porque se correr o risco de vocês precisarem ir para o médico, pelo menos vocês estão com toda a documentação que acompanha vocês desde o começo da gravidez. No meu caso, como eu tive alguns problemas, eu precisava andar com tudo, porque se chegasse, né, Deus nos livre disso, mas se chegasse a acontecer de eu ir pro hospital e ir inconsciente, eles não iam saber nada da minha trajetória, né? Então os exames são muito importantes, aquele livrinho da gestante é muito importante, sempre andem com ele. E aí eu tava com toda a documentação e deu pra ver que no dia anterior uma das bolsas tinha uma determinada quantidade de líquido e naquele dia essa bolsa tinha menos líquido. E aí eles perceberam, realmente, de fato, você tá perdendo líquido. E aí foi quando acreditaram em mim e me mandaram pro parto. E foi muito engraçado, porque eles disseram que eram mais ou menos 10 horas da noite isso. Eles disseram que meu parto ia acontecer só pela manhã, porque como eu tinha comido às 4 horas da tarde, eu comi um biscoito. Eu não ia poder fazer a cesárea, porque eu queria cesárea. Eles queriam que eu tivesse um parto normal, mas eu queria cesárea. E aí, como eu queria cesárea, eu não podia fazer até que chegasse meia-noite. E aí eles disseram que eu fazia meu parto só de manhã. E aí eu mandei minha mãe pra casa, mandei meu pai pra casa, meu irmão, meu marido, foi todo mundo pra casa. Eu fiquei sozinha no hospital, porque eu não tava sentindo nenhuma dor, nada. Tudo bem. Daí, quando foi 1h da manhã, a médica chegou e disse assim, eu vou fazer o seu parto. Eu disse, não, doutora, você não vai fazer meu parto não. Mandei todo mundo pra casa. Meu parto vai ser só de manhã, porque a equipe tá completa, vai ter UTI suficiente, vai ter, enfim. Não, vou fazer seu parto agora. Aí eu, ótimo, peraí, mas espere aí que eu vou ligar pra minha família pra eles virem. Ela é perto? É, bem pertinho. E 1h da manhã não tinha trânsito, né? E aí eu liguei, deu muito trabalho, porque lá não tinha sinal dentro do hospital. Então tive que sair só de bata lá pra recepção. Foi o terror, mas chamei todo mundo, voltou todo mundo na mesma hora. Chegaram em casa e voltaram. E depois me levaram pro parto. Eu vou ver se eu consigo colocar algumas fotos. Não tão bonitas, mas eu vou botar. E aí tiveram que tirar a cerclagem, né, que foi a cirurgia que eu fiz. Então tiveram que tirar os pontos. Não tinha como eu ter parto normal, porque eu tava com colo útero costurado. Eles queriam que eu tivesse um parto normal. E aí a Julinha nasceu às 2h23 da manhã. Vou botar a foto dela também. E em seguida, 3 minutinhos depois, nasceu a Giovana. Foi muito tranquilo meu parto, eu não tenho muito o que falar. Diferente da minha gravidez, eu tive chikungunya, eu enjoei bastante, eu tive que fazer uma cirurgia, que foi a cerclagem, eu tive SLUD, eu tive um problema de tireoide. Nossa, foi tanta coisa.
Eu tive hipertiroidismo, se eu não me engano foi hipotiroidismo, se eu não me engano, é isso mesmo. E eu contei já no outro vídeo, acho que ficou faltando só a parte do hipotiroidismo, porque assim, não influenciou muito, eu precisava tomar medicação, mas não afetou muito o meu estado, eu acredito, né? O meu estado, gente, que calor é esse, pelo amor de Deus? Assim, meu estado físico, né? Eu não sentia dor, não me incomodou muito. Eu sabia que precisava tomar, porque acarretaria em efeitos nas bebês. Podia ter efeito nas bebês. Mas enfim. Aí as meninas nasceram. Meu parto foi muito tranquilo, fora esses, né, acontecimentos. Eu não senti dor, eu não senti absolutamente nada. Eu tive uma pequena reação da anestesia. Eu me cocei bastante, tive muito frio, era um frio tão intenso que eu me tremia, de verdade. E só. Depois eu fiquei esperando as meninas, me levaram pro apartamento, elas também nasceram super tranquilo, foi super tranquilo. Só a Julinha, que como já estava bastante tempo, né, perdendo líquido, ela nasceu um pouquinho cansada, mas foi pro oxigênio muito rápido e voltou logo. Eu desci pro apartamento com as duas, não fiquei nem... Elas nem ficaram lá, a gente não ficou separada, a gente desceu todo mundo junto, foi perfeito meu parto. Muito tranquilo. Recuperação de cesárea também foi tranquila. Eu não tive muito repouso, mas pra mim foi muito tranquilo. Foi muito tranquilo. Eu amei. E pronto, sobre parto, relatos de parto, gravidez, já está tudo ok. Por falar nisso, então, quem gostou, curte o vídeo, por favor. Se inscreve no canal para quem não é inscrito e ajuda essa família a crescer, tá bom? Eu tenho muita história para contar, se deixar aqui eu falo durante o dia inteiro. É bom esse período porque as meninas estão na creche e eu tenho mais tempo para conversar com vocês. Vou mostrar assim, tenho um cronograma e vai ter vídeo com as meninas, inclusive ainda quero postar essa semana. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.